Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Conforme eu falei, eu vou gravar outro vídeo aqui concluindo os critérios diagnósticos os critérios ateóricos diagnósticos para a gente traçar o perfil da fobia social, né? Lembrando que essa avaliação tem que ser feita por um profissional, que isso aqui é só um pedaço do que a gente utiliza para avaliar um caso. Então, não dá pra gente, li isso aqui e acho que tá acontecendo comigo, então pronto, né? Tem fobia social. Não, a gente tem que fazer um diagnóstico teórico também, né? Que aí já vai de acordo com a abordagem do terapeuta que você vai buscar, né? Então, o diagnóstico teórico, que é o diagnóstico que, por exemplo, eu faço dentro da teoria cognitivo-comportamental, ele complementa o diagnóstico ateórico, que é o diagnóstico do DSM, do CID, sabe? Essas coisas, esses manuais que existem lá com os critérios, tá? Sei que pode parecer uma conversa meio confusa, né? Mas você vê, é por isso que existem profissionais para fazer essa avaliação para vocês, né? O que a gente vai fazer aqui é esclarecer, deixar um pouquinho menos complicado, mas não é uma coisa simples mesmo, né? Bom, então vamos lá. O último que eu falei no último vídeo foi o critério E, né? Que é quando a ansiedade é desproporcional à situação, né? Então vamos para o critério F. O critério F é o medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Então, para a gente diagnosticar uma fobia social, a pessoa tem que estar apresentando isso há algum tempo já. Então, pelo DSM, tem que ter pelo menos 6 meses que a pessoa está experimentando. Então, é uma pergunta que a gente sempre faz no processo de avaliação, desde quando você tem experimentado esses sintomas, essas situações, porque tem que ter um espaço de tempo. Porque às vezes a gente pode passar por fases mais ansiosas na vida e não necessariamente aquilo ali vai desenvolver um transtorno, né? Então, tem que ter pelo menos 6 meses aí convivendo com essas situações recorrentes, tá? Outra coisa que eu tô vendo aqui e eu acho importante comentar com vocês. Aqui no DSM, eles usam muito essa questão, ó, o medo, ansiedade ou esquiva, né? Que é isso? Por que eles diferenciam isso? Então, o medo, normalmente, a gente está dizendo de algo... Quando a gente fala medo, é de algo que está presente, né? Então, eu estou diante de uma plateia, eu estou diante de uma pessoa e aquilo ali me provoca uma sensação de medo, nervosismo, então ele está presente. A ansiedade, a gente poderia classificar como ansiedade quando a gente está antecipando uma situação, com receio de que algo aconteça. Então, a ansiedade, ela vai em cima do não palpável, daquilo que eu não enxergo, né? Eu sei que em termos de sentimento, parece que é tudo a mesma coisa, porque a gente se sente tão desconfortável quanto quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, né? Mas em termos de observação do fenômeno, né? A gente consegue diferenciar medo de ansiedade, tá? E esquiva, aí a esquiva já é a tal da evitação, que é quando eu nem percebo e eu já dei um jeito de escapar da situação. Então, a esquiva, ela é muito presente na fobia social e quanto mais evoluída a fobia está, mais esquiva a pessoa está apresentando, né? Então, beleza, eles usam esses termos aqui só para vocês entenderem mais ou menos por que eles aparecem juntos ali, cada um tem seu nome, né? Tá, então tem que ser pelo menos mais de 6 meses. O critério G, o medo, a ansiedade ou esquiva, causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Normalmente, quando a fobia social está presente, ela vai causar prejuízos. A pessoa, às vezes, não vai conseguir concluir a vida acadêmica dela, ou ela não vai conseguir ter os relacionamentos da mesma forma, ou ela não vai conseguir oportunidade de emprego, promoções. Então, pode ter certeza que em alguma área a pessoa vai ter algum prejuízo. É lógico que,
todo mundo que tem fobia social não consegue as coisas? Não, eu tenho vários pacientes que conseguiram, né, que constituíram família, que conseguiram se formar, né, mas cada caso é um caso e para ser fobia social tem que ter tido um prejuízo, pelo menos em algum sentido, na vida da pessoa, tá? Clinicamente significativo. Bom, o critério H, o medo, ansiedade ou esquiva não é consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, medicamento ou de outra condição médica. Gente, existem drogas, né, lícitas e ilícitas que podem provocar um estado de ansiedade. Então, não sei se vocês já ouviram relatos de pessoas até ingerindo bebida alcoólica que se sentem mais ansiosas, né? Usando drogas mesmo, né? Maconha, vários outros tipos de droga. Isso é muito individual, tá? Eu não tô afirmando nada aqui de certo ou errado, só estou dizendo que tem pessoas que vão experimentar uma ansiedade excessiva. E às vezes vão experimentar isso socialmente, porque às vezes a gente está fazendo uso dessas substâncias socialmente, né, com outras pessoas, e aí a pessoa vai experimentar aquilo ali na frente dos outros e pode achar que tá com fobia social. Então, a gente tem que descartar essa possibilidade, né? Condições médicas, doenças de outras ordens também podem provocar um estado de ansiedade, né? Então, a gente sempre tem que avaliar o histórico médico do paciente e avaliar também o uso de substâncias, seja de medicamentos ou de drogas lícitas ou ilícitas, para poder incluir isso na avaliação. Então, é importante que vocês sejam sinceros com um profissional que está fazendo a sua avaliação. Se você faz uso de alguma substância, comentar com essa pessoa, porque isso pode fazer toda a diferença no diagnóstico, tá? Então, omitir essa informação pode atrapalhar no diagnóstico da fobia social, tá? Bom, o critério I, o medo, ansiedade ou esquiva não é mais bem explicado pelos sintomas de outro transtorno mental, como transtorno de pânico, transtorno dismórfico corporal ou transtorno do espectro autista. Na verdade, gente, esse critério aqui, ele vai estar em quase todas as doenças mentais. Então, ele sempre vai falar que a gente, para eliminar, para afirmar um diagnóstico, a gente tem que eliminar outras possibilidades também, né? Então, sempre que a gente vai avaliar um paciente na possibilidade de fobia social, a gente tem que estar com o radar ligado para a possibilidade de autismo, a gente tem que estar com o radar ligado para síndrome do pânico. Não quer dizer, por exemplo, que a pessoa não possa ter autismo e fobia social, ter síndrome do pânico e fobia social. Então, inclusive, acontece sim, né? Então, só que normalmente pode ser que um venha primeiro, normalmente não, né? Na maioria dos casos, um vem primeiro do que o outro. Então, no caso do autismo, a pessoa já nasce com o autismo, né? E aí ela pode vir a desenvolver a fobia social. Ou o transtorno do pânico, pode acontecer as duas coisas. Então, uma pessoa que tem crises de pânico pode desenvolver fobia social, até por causa disso, por ter crises na frente dos outros e começar a ficar muito ansioso perante as pessoas, ou o contrário, né? Ela ter fobia social e começar a ter crises de pânico, dependendo da situação. Então, assim, não que ter fobia social vai dar crise de pânico, tá, gente? São transtornos diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu tô querendo dizer que pode acontecer da pessoa ter os dois transtornos e a gente tem que avaliar, tá? Esse é o I. E o último, se outra condição médica, por exemplo, doença de Parkinson, obesidade, desfiguração por queimaduras ou ferimentos está presente, o medo, ansiedade ou esquiva é claramente não relacionado ou é excessivo. Bom, o que isso quer dizer? Que quando a pessoa tem condições que às vezes vão provocar, então, por exemplo, a doença de Parkinson, ela pode provocar tremores intensos, por exemplo. A desfiguração por queimaduras ou ferimentos, ela vai provocar uma mudança na imagem física da pessoa. Então, quando essas condições médicas estão presentes,
Ele tá querendo dizer que o que a pessoa vai experimentar, o medo, a ansiedade ou a esquiva, é claramente não relacionado ou é excessivo. O que isso quer dizer? É que ou não vai ter, a pessoa não vai fazer essa associação, né, com a condição que ela tem e a ansiedade que ela sente, ou vai ser muito significativo. Então, a partir dali, ela pode começar a experimentar uma ansiedade por estar com aquela condição nova. Então, mais uma vez, ó, a pessoa ter tido uma queimadura, ficado desfigurada, ela pode apresentar um transtorno de ansiedade social depois disso, justamente por essa condição, né? Então, aqui mais ou menos o que ele tá querendo dizer é um ou outro, né? Ou é totalmente associado ou é nada associado, tá? Bom, gente, além desses critérios, então, ó, pra você ver, no caso da fobia social, pra gente diagnosticar uma pessoa, ela tem que entrar em todos esses pré-requisitos. Tem alguns transtornos que fala assim, pelo menos um dos critérios, 3 ou mais dos critérios presentes. Na fobia social, não. Na fobia social é todos os critérios que estão descritos aqui tem que estar presentes no contexto da pessoa pra gente classificar a fobia social, tá? E o restante das coisas que tem aqui no DSM, aí já é esmiuçando esses critérios, explicando a prevalência, ou seja, estatisticamente, em qual público que costuma aparecer mais. Então, se você tiver curiosidade, o DSM-5, que é o mais atualizado que tem disponível hoje, vocês podem acessar ele na internet, provavelmente vocês vão achar, e lá tem como buscar o transtorno de ansiedade social, que é o F40.10, e se quiser buscar por esse número, né? E aí vocês conseguem ler de forma completa todo esse diagnóstico. Mas para vocês verem, gente, tem muitos detalhes. Às vezes, por uma pessoa que não tem uma observação clínica, não é profissional, ela não vai conseguir linkar todas essas coisas ao mesmo tempo, e é por isso que a gente precisa fazer uma avaliação com um profissional para entender melhor se esse é o seu caso ou não, tá bom? Bom, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, eu fico à disposição, pode mandar mensagem aqui que quando der eu respondo, tá? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!